Bom, vamos lá. Stranger Things acabou, deixou aquele gosto um pouco agridoce, aquele gosto um pouco azedo, né? Bom, teve coisas boas, teve coisas ruins, teve gente que achou mediano, teve gente que achou ok, teve gente que gostou, teve gente que achou que foi o pior final de uma série já produzida na galáxia, né? Mas o fato é que se foi, acabou. Stranger Things encerrou, né? Pelo menos até onde a gente sabe. A gente sabe, é claro, que a série vai sim ter spin-offs, vai ter outras coisas vindo por aí, como por exemplo já tem uma animação sendo feita, né? Então não seria novidade para ninguém se Stranger Things um dia voltasse, né? Viesse uma nova temporada. E eu tenho uma teoria aqui de quem poderia ser um novo vilão, né? Uma nova vilã, na verdade, muito pior do que o Vecna. E eu posso te provar isso, meu cara. E eu tô falando da Kali. Sim, a Kali, aquela indiana baixinha que cria ilusões ali, né? E, enfim, eu tenho uma teoria de como a Kali poderia se tornar a vilã mais terrível que Stranger Things já viu, pior que o Vecna e ainda mais cruel, inclusive, diga-se de passagem. Bom, fica comigo, esse é o Pipoca Velha TV e nós vamos falar sobre como a Kali, aquela indiana baixinha, pode se tornar o pior terror de Hawkins e do nosso universo, meu caro. Bom, como eu falei anteriormente, Stranger Things acabou e o final da série deixou muitas pontas soltas, né? Deixou um monte de coisa em aberto ali. As pessoas teorizam, inclusive, de que a série vai retornar em algum determinado momento, porque afinal de contas teve muita ponta solta. Bom, eu presumo, tenho uma teoria na verdade, de que vai acontecer duas coisas. Ou os irmãos Duffer vão deixar isso pra lá, porque a gente viu que eles não estão muito interessados talvez em explicar, né, as pontas soltas. Talvez se eles estivessem tão interessados assim, eles tiveram tempo suficiente para isso e não o fizeram. Ou de fato eles vão deixar para spin-offs, quem sabe, né, fazer um spin-off ali onde eles pretendem explicar melhor o porquê disso, o porquê daquilo, né, como ficou soltas pontas, etc. Mas não é essa a questão aqui, não estamos aqui para falar de pontas soltas, meus caros. Na verdade, tem uma ponta solta que nós vamos falar e que vai fazer sentido. Bom, me acompanha aqui no raciocínio. A gente teve a Kali criando um plano ali com a Eleven, onde as duas ficariam para trás, né? Basicamente é isso, elas iam destruir a ponte, entre aspas, né, que ligava os dois mundos, né? Isso já é uma coisa interessante, porque o nome da Kali refere-se a uma deusa hindu, e essa deusa hindu é a deusa da destruição. Então meio que faz sentido o nome da personagem ser Kali, já que o plano dela envolve destruição, né, o nome da deusa da destruição e tal. Porém, a Kali, a deusa, não é só a deusa da destruição, ela também traz renovação, né? Ela é também a deusa da renovação, ela tem renovação também ali na mitologia dela, etc. Se eu não estiver errado. O que eu penso aqui então? Bom, a minha teoria gira em torno do seguinte: e se a Kali, na verdade, não tivesse morrido, e sim, imagina que ela foi viva lá pro abismo, né? Ou pro outro lado da ponte, atravessou a ponte com os demais. Imagina que ela não tivesse tomado aquele tiro, não tivesse acontecido todas aquelas coisas, né? Se a Kali tivesse ido para lá e na hora H o plano desse errado. Imagina que a Kali ficasse presa do lado de lá, presa do outro lado da ponte, na dimensão X, no abismo, né? E que a Eleven tivesse conseguido voltar com seus amigos. Então a gente ia ter uma Kali presa, sozinha, no abismo, sozinha lá do outro lado, né? Bom, a gente também não pode dizer que o Mind Flayer foi destruído completamente, porque no final da série a gente vê, por exemplo, os personagens ali, as crianças, né, que estavam sendo mantidas reféns ali, elas vomitam aquelas partículas do Mind Flayer, né? Aquilo são pedacinhos do Mind Flayer, né? Como se o Mind Flayer tivesse possuído elas, né? E, bom, a gente não sabe exatamente o que é do que é feito aquilo, enfim, qual é a matéria orgânica daquele negócio, mas a gente sabe que aquilo de certa forma faz parte do Mind Flayer, né? Então, em tese, ele não foi completamente destruído, porque afinal de contas ainda existia parte do Mind Flayer dentro das crianças quando ele foi derrotado, em tese, né? Pelo menos.
Então pode-se presumir que exista ainda um pequeno Mind Flayer, vamos dizer assim, lá na dimensão X. Agora imagina comigo o seguinte, imagina que a Kali tivesse ficado para trás e ela ficasse presa do outro lado junto com este pequeno pedaço do Mind Flayer. E aí imagina o seguinte, a Kali, para voltar, ela teria de renovar, fazendo aí a brincadeira com o nome da personagem, né? Que é a deusa da destruição, mas também da renovação. Então ela teria que criar mais uma vez a ponte para que ela pudesse voltar para o mundo dela, né? Para a origem dela, porque afinal de contas o plano dela estava incompleto. Lembrando que o plano da Kali não era só destruir a ponte entre os dois mundos, não. Ela queria também destruir o exército, destruir aquele programa militar, secreto, etc., que gerava novas Ons, novas Kalis, novos Henry, né? Novos Vecnas, né? Então, o plano dela consistia basicamente em destruir. E se o Mind Flayer, esse pequeno pedaço do Mind Flayer que sobrasse, que restasse, conseguisse manipular a Kali, né? Manipular a personagem para maximizar isso, né? Para transformar esse desejo de justiça dela e corromper isso, né? Transformar esse desejo de justiça em um desejo de vingança, em algo sombrio, que afinal de contas é meio que isso que o Mind Flayer faz, ele corrompe as coisas, né? A gente vê que o Henry, por exemplo, era uma criança boa, mas foi completamente corrompida pela vontade do Mind Flayer, né? Então, por que isso não poderia acontecer com a Kali também? Só que tem um erro aí, cara, no plano da Kali. E uma coisa que eu ouvi pouca gente falar. A gente viu lá, quando a Kali estava se lembrando do período que ela passou presa lá, daquelas grávidas, né? A gente viu que tinham algumas grávidas ali. Só que a gente não sabe, a gente não foi informado quanto tempo faz que a Kali viu aquelas mulheres grávidas lá. E isso é importante. Por que isso é extremamente importante? Porque se você parar para prestar bem atenção na cena onde as mulheres grávidas aparecem, você vai ver que elas estão com uma barriga bastante avantajada, né? Ou seja, me parece que elas já estavam faltando ali pouquíssimo tempo para ganhar as crianças, né? Então, se já faz bastante tempo que a Kali viu isso, testemunhou isso, é bem provável que essas crianças já estejam vivas, já tenham nascido, já estão por aí andando, batendo perna, né? Já estão quase largando currículo em algum lugar, né? E quem nos garante que, teoricamente, não é isso que a Eleven está fazendo? A gente viu a Eleven ali, supostamente, né, viva e andando por ali, em algum canto, né? E teoricamente ela estaria procurando lá o lugar com 3 cachoeiras que foi prometido e etc. Então ela estaria ali procurando um lugar meio seguro e tal. O que não faz sentido nenhum com a personagem, tendo em consideração que a Eleven é meio paranoica e tal, e ela sabe que o governo ia ficar atrás dela e não faz sentido ela meio que ficar presa num lugar só, né? Então faz mais sentido, na verdade, que a Eleven estivesse procurando essas crianças. E eu te pergunto uma coisa, entre a Kali e a Eleven, quem é melhor em rastrear? Pois é, a Eleven é muito melhor que a Kali para rastrear pessoas, para encontrar pessoas, né? E a Kali é muito melhor em criar aquelas ilusões, etc. Na verdade a Eleven nem sabe fazer isso, eu acho, de criar ilusões, enfim. Então a Kali, se ela quisesse destruir por completo o plano do governo americano, ela teria de voltar para o nosso mundo, né, entre aspas, e encontrar a Eleven, forçar a Eleven a encontrar essas crianças para destruir essas crianças, né? Então nós temos aí mais uma vilã em Stranger Things, né? Mais um grupo de crianças ali, talvez agora crianças com poderes, né? Não só uma Eleven, mas várias Eleven, enfrentando uma vilã muito pior, né? Porque o Henry, ele não queria destruir o nosso mundo, né? O Henry, ele desejava dominar, ele era um conquistador, ele era alguém que estava ali para conquistar a nossa dimensão, né? A dimensão real. Ele queria conquistar Hawkins, ele não queria destruir. Mas a Kali não. A Kali, ela vem com esse desejo de destruição que ela já tem completamente corrompido pelo Mind Flayer, né? Porque o Mind Flayer vai estar fraco, ele não vai conseguir possuir a Kali
por completo, então ele vai conseguir só talvez influenciá-la, né? E influenciá-la a destruir tudo, né? Já que eu não consigo conquistar, então me cabe destruir. E enfim, inicia-se uma nova saga, tendo a Kali como uma vilã que tá indo ali atrás dessas crianças, né? Atrás da Eleven em primeiro lugar, porque ela precisa da Eleven para rastrear essas crianças. Ela não ia conseguir ter uma capacidade de rastreio tão boa quanto a Eleven tem. Então ela ia precisar da Eleven inevitavelmente para rastrear essas crianças. E quem sabe a Eleven ali já tivesse feito isso, já tivesse protegendo essas crianças também, né? A gente não sabe. Enfim, tudo fica no campo das teorias. Tá aí uma teoria minha de como a Kali poderia ser uma das piores vilãs de Stranger Things, né? Uma das não, a pior, né? Porque como eu disse, diferente do Henry, que queria ser uma espécie de colonizador ali de Hawkins, né? Corromper Hawkins e trazer Hawkins pro lado do abismo, a Kali não. A Kali volta com um único objetivo de destruir completamente, né? Ela quer destruir tudo e todos que ficarem no seu caminho. Pra mim, seria assim que Kali, aquela moça pequenininha, baixinha, né, e que causa muita raiva nos fãs por ser uma personagem muito chata, se tornaria uma das vilãs mais badass, mais bizarras que a gente já viu em qualquer lugar, cara. E pra mim, se Stranger Things voltasse nessa pegada, se eles revelassem algo desse tipo, é claro que na minha opinião não vai acontecer. Eu acho que a Kali de fato morreu, tá? Só pra deixar claro. Eu não acredito em nada disso, é só uma teoria de como a personagem poderia de fato ser uma vilã extremamente interessante, né? Transformar essa personagem finalmente em algo interessante, porque ela não é. E como os irmãos Duffer deixaram passar batido uma das ideias mais legais que eles poderiam ter, que era transformar a Kali em de fato uma deusa da destruição, né? Como o nome dela sugere. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários pra mim ver, pra eu saber qual é a tua teoria, se tu já pensou em algo parecido, se tu esperava que a Kali, né, por ter esse nome da deusa da destruição, se ela ia causar destruição em algum momento que ela acabou não causando destruição nenhuma. Enfim, te vejo no próximo vídeo e até!